Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você sabia que o personagem do Ed foi inspirado em um caso real? Sério? Exatamente. É um caso chamado o Trio. É um caso chamado o Trio de West Memphis. Foi um caso que aconteceu entre 1993 e 94. Naquela época, o rock, o metal estava em alta. E estavam associando o rock e o metal com o satanismo. Com cultos satânicos e etc. E aí tinha um menino lá, foi considerado o principal ali, ator do caso, né? Que é o Damon Echols. E ele era um roqueirão, tal, ele já tinha alguns problemas com a justiça. E aconteceu um crime ali na região de West Memphis, onde uma criança foi sacrificada e inclusive acharam que era relacionado a um culto satânico. E o Damon Echols foi preso junto com mais 2 amigos por estarem ligados ao ocorrido, né? O Damon, ele foi condenado ao corredor da morte. E os outros 2, por ter participado, ficaram em prisão perpétua. Só que depois de 20 anos, acho que um pouco mais de 20 anos, o caso chegou num advogado bom ali e o advogado conseguiu tirar o cara do corredor da morte, conseguiu tirar os 2 também. Mas só pra você ver, né, como é louco, porque de uma certa maneira, claro, o cara pode ter culpa e os caramba, mas já pré-julgaram o cara porque ele era roqueiro, metaleiro, sabe? Então, tipo assim, esses 3 caras aí da vida real, eles eram roqueiros metaleiros? Sim, sim, sim. E já ligavam o rock com coisa do demônio. Aí os meninos morreram, falaram, pô, parecia um ritual satânico, quem que é o roqueiro aqui do bairro? Tipo isso, entendeu? Mas eram eles ou não que fizeram o ritual? Eles juram de pé junto que não. Inclusive, o Damon Echols falou que ele estava no corredor da morte. Ele falou que a fé em Deus dele foi o que manteve ele firme, sabendo que um dia a justiça ia ser provada. E de fato foi, né? Eles foram inocentados? Inocentados. Os 3 foram inocentados? Os 3. E um tava no corredor da morte. Ah, entendi. Acharam o culpado? Não, até hoje é um caso que... Então, os culpados eram eles. Prender os caras já era, caso encerrado. Não, eu entendi, mas aí não pesquisaram mais nada. Tipo, nem queriam saber onde eles estavam na hora que aconteceu. Claro, houve um estudo, houve todo um estudo. Inclusive, só pra você ter uma ideia, depois que aconteceu o caso, teve um policial que nem estava envolvido no caso, que se envolveu. Por quê? Porque ele já conhecia o Damon Echols e ele falou, bom, aquele cara ali, ele é um suspeito. Por quê? Porque o Damon já tinha se envolvido em agressão em outro momento, ele agrediu uma pessoa, era uma pessoa meio suspeita, que na cabeça do policial, tinha relação com cultos satânicos, e aí eles foram lá e aconteceu o que aconteceu. Mas só pra você entender que o Ed foi inspirado nesse caso todo aí. Inclusive tem uma série na Apple TV que fala, né? Apple TV, que é Crimes Misteriosos, o trio de West Memphis. Aí conta com detalhes esse caso aí. Entendi. Loucura. Esse caso serviu de inspiração para... Como que é o nome do cara? Ed. O Ed. Exato, mas não acaba por aí não, Anitta. Você sabia que também a Eleven foi baseada no... Sabia. Isso aí você sabe, né? Do MK Ultra lá? Não. O que é o MK Ultra mesmo? O MK Ultra também tem um negócio que foi um experimento, né? O MK Ultra foi um experimento, se eu não me engano, com LSD, pra testar, enfim. Não, mas na verdade eu tô falando sobre Na verdade eu tô falando sobre a Ninel Kulagini. Ela é uma mulher que ela ali, né? Ela foi, como posso dizer, ela trabalhou ali ela trabalhou durante a Guerra Fria, mas não na guerra. Ela estava ali na parte interna. E, enfim, durante o trabalho dela, ela se machucou e ela foi afastada do trabalho. Então, ela virou uma dona de casa, tá? Então, a Ninel Kulagini, quando ela tinha 33 anos, ela era uma dona de casa, ela começou a perceber na casa dela que quando ela ficava nervosa, as coisas perto dela começavam a se mexer. E ela começou a achar aquilo muito estranho, e aquilo começou a acontecer com uma recorrência. Chegou um momento que ela falou, pô, peraí, deixa eu ver isso aqui. E ela entendeu que ela tinha poderes telecinéticos. Inclusive, a Ninel Kulagini, ela foi estudada por mais de 30 cientistas. Tá? A Ninel, ela é russa, ela morava na Rússia, né? E ela foi estudada por mais de 30 cientistas, que inclusive filmaram, tem cena dela
filmada dela movendo objetos. Tem foto também, não tem? Tem fotos também. E aí, claro, existem pessoas que tentaram provar que era tudo uma farsa. Mas, enfim, pra você ter uma ideia, teve mais de 30 cientistas que participaram, estudaram ela. Ela ficou por décadas sendo estudada. E ela contribuía para os estudos. Ela não tinha nada a temer, entendeu? Mas ela falava que quando você toma um remédio e não cai bem, efeitos colaterais. Ela falou que os efeitos colaterais eram enxaqueca, dor de cabeça. Então, tipo, não era que nem Eleven, assim, Entendi. sabe o negócio? Porque pra você fazer uma série, pra você fazer alguma coisa, você tem que aumentar muito, né? Exato. Porque se for fazer o que é da realidade, a galera fica assim... Não vai ter graça nenhuma, né? Exato, até filme de romance, até qualquer tipo de filme aumenta, né? Exato. Tem que dar aquela dramatizada. Filme e série, né, no caso. Então, você vê que interessante, né? Tanto a Eleven quanto o Ed tem uma inspiração aí, né? Tem casos que serviram de inspiração. O que você achou disso aí? Eu gostei. Eu acho da hora eles pegarem coisas do passado meio bizarras, assim, pra servir de inspiração. E é sempre em alguma coisa mais de mistério, de terror, né? Não vai, tipo, por exemplo, um filme mais documentar a vida dela, tá ligado? Como é que foi a parte dela, como é que foi, o que ela falava da dor de cabeça, etc. Porque tá todo mundo lá vendo ela mexer um negocinho. Agora, o outro lado,